Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Como eu tinha dito, eu vou contar mais histórias sobrenaturais que aconteceram comigo. E hoje eu vou contar, gente, no dia que eu tive a intuição que minha mãe ia falecer. Era assim, como eu já falei pra vocês, minha mãe ela tinha um temperamento muito forte. E eu também não ficava por baixo, né? A gente batia a boca muito, a gente discutia demais. E aí a gente não podia ficar no mesmo ambiente por mais de 30 minutos. Aí quando minha mãe começava a bater boca, discutir, eu pegava e saía, deixava ela esfriando a cabeça. E nisso minha mãe já estava cega, que ela perdeu a visão por causa da diabetes. E aí, gente, todo dia era a mesma coisa, todo dia era a mesma coisa. Ela começava a discutir comigo, aí eu largava ela batendo boca e saía. E aí, gente, teve um tempo que começou a Copa do Mundo, de 2014. E aí eu tive. Minha mãe, ela, como ela tinha pressão alta e diabetes, ela vivia indo pro hospital, né? Com a glicemia muito alta, muito baixa. E aí a gente raramente ficava em casa, a gente ficava mais no hospital do que em casa. E aí, gente, mas teve um tempo que ela começou, deu uma melhorada, né? E aí eu peguei, mas a discussão quando ela tava boa era as mesmas. E aí eu peguei, gente, eu sonhei com o dente apodrecendo. E assim, gente, eu não sou de sonhar. Toda vez que eu sonho, eu posso procurar que tem. Toda vez que eu sonho com traição, acontece traição. Toda vez que eu sonho com. Tudo, gente, tudo que eu sonho, a maioria das vezes acontece. E aí eu sonhei com o dente apodrecendo, furado, podre, na minha boca. E aí eu achei estranho, mas também não dei muita atenção. E aí, gente, minha mãe, ela tinha dado uma melhorada, né? Aí ela voltou a ir pro hospital, só que ela começou a ter falta de ar, coisas que ela não tinha, né? E aí o tempo foi passando, eu tive outro sonho. Meu dente caía. E aí, gente, eu fiquei preocupada. Porque eu via as pessoas falando que sonhar com dente era morte, sonhar com dente arrancando era morte, né? E eu fiquei assim. Aí eu fui orar, gente, porque tudo que acontece na minha vida eu procuro a direção de Deus. E aí eu peguei e fui orar. Gente, quando eu orei, eu sonhei com minha mãe no caixão. E assim, tava tendo o velório, eu não queria encostar. E aí eles falavam assim, você não vai se despedir da sua mãe? Aí eu falava, não. Aí na hora que eles iam para levar o corpo, eu corria e abria o caixão e dava um beijo na testa dela. E o sonho foi muito real. Só que eu não quis contar para ela, para que ela não ficasse com medo ou assustada, né? E aí tá, gente, o tempo passou. E aí eu peguei e assim, gente, eu não conseguia sair de casa. Ela começava a discussão, eu ignorava. Mas aí, gente, eu passei praticamente um mês inteirinho com ela. E era incrível que tudo que ela me pedia, como ela tinha pressão alta e diabetes, ela não podia comer nem doce nem açúcar. Mas, gente, tudo que ela me pedia, eu comecei a fazer. Ela pedia pipoca de micro-ondas, eu fazia. Ela pedia queijo frito, eu fazia. Ou seja, tudo que ela me pedia, eu fazia. Eu não conseguia falar não pra ela. E aí, gente, passou um mês inteirinho. Quando foi um dia, ela ficou sem ar de madrugada, eu levei ela pro hospital. E assim, todas as vezes que minha mãe ia pro hospital, ela ia no colo, né? No colo, porque ela ia inconsciente. Dessa vez ela saiu andando de casa. E aí a gente foi pro hospital, eles atenderam ela com falta de ar, ele com falta de ar. E aí quando foi, gente, e quando foi no meio da tarde, eu peguei ela e dei um banho, né? E ela olhou assim pra mim e falou assim: minha filha, eu vou morrer. E eu falei, e eu, e eu fiquei pensando, ai, ai. Só que, gente, toda vez que ela falava que ia morrer, eu repreendia, falava que aquilo ali não ia acontecer. Só que nesse dia eu não falei nada. E chega doeu no coração. E assim, minha mãe, por mais que ela tivesse mal, ela nunca falou, nunca chegava em mim e falava que ia morrer. Ela falava, eu vou viver ainda muito. Nunca falava isso. Aí o que ela fez? Depois que ela falou isso, eu fiquei apreensiva. Aí passou o dia todinho com muita falta de ar, com muita falta de ar. E aí quando foi à noite, toda vez que ela faltava ar, eu abanava ela, tentava botar a máscara nela para ver se ela respirava. Só que não adiantava. E isso foi o dia inteiro. E aí quando foi de noite, ela olhou assim para mim e falou assim: "Ô, minha filha, como eu agradeço a Deus por ter colocado você na minha vida." Minha mãe, gente, minha mãe sempre foi muito bruta, muito ignorante, então ela não falava essas coisas carinhosas, né? Quando ela começou a falar isso aí que eu comecei a achar estranho mesmo, né? E ela agradecendo por Deus ter colocado eu na vida dela. E ela falou: "Quem ia cuidar de mim se não fosse você?" Aí naquele momento ali eu desabei a chorar e chorei, 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 chorei tanto. E aí, gente, demorou mais alguns minutos
E ela começou a faltar muito ar, muito ar, muito ar. E aí eu fui levei ela lá pro box de emergência, né, do hospital. Chegando lá, eles tentaram fazer massagem cardíaca nela, só que na hora que ela apertou minha mão e eu vi o olho dela esbugalhando, eu sabia que ela não ia sair dali. E assim, gente, dentro de mim eu tinha toda a convicção, toda a certeza que ela não ia sobreviver, que ela ia realmente falecer. E aí, gente, eu orava e falava para Deus, Deus não leva minha mãe, Deus não leva minha mãe. Só que dentro de mim, no meu inconsciente, eu sabia que ela estava sofrendo, que ela estava cansada, porque eu lembro que quando ela estava faltando muito ar, ela falava assim: Ô Jeová, deixa eu dormir, ô Jeová, deixa eu descansar, eu estou tão cansada, eu quero apenas descansar. E aí, naquele momento que eu comecei a orar, né, pedindo a Deus que Ele não tirasse minha mãe, eu, eu senti no meu coração de não pedir a minha vontade, mas fazer a mesma oração que Jesus fez, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua. E assim eu orei. Eu pedi não a minha vontade, mas que fosse feita a vontade de Deus. E naquele minuto, gente, veio um médico, né, dizendo que eles tinham reanimado ela e ela estava bem, né? E aí logo depois veio um médico dizendo: não, eu sinto muito, mas a gente fizemos tudo que estava ao nosso alcance, mas ela não resistiu e ela veio a óbito. E aí, gente, para resumir a história, a minha mãe morreu com 1 mês depois do sonho que eu tive, e do mesmo jeito que ela estava no sonho, ela foi enterrada, com a mesma roupinha rosa, e assim, eu dava o beijo na testa do mesmo jeito, gente, do mesmo jeito que foi o sonho, aconteceu. E aí, gente, eu não sei, não, com certeza, né? Eu tenho intuição. Às vezes a gente tem uma intuição muito forte, mas a gente não escuta. E nesse dia eu passei a não duvidar mais dos sonhos, né? E nem da minha intuição. E essa foi mais uma história sobrenatural da minha vida. Se vocês gostarem, eu peço que você se inscreva, que você curta e que você compartilhe, tá bom? Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.